Vamos pensar um pouco. Pensar na importância de Jesus, o Nazareno, na história da humanidade. Nós, que estamos aqui congregados numa casa espírita, temos recebido a orientação através da própria codificação espírita de que Jesus é o Espírito mais perfeito enviado por Deus à Terra para servir de modelo e guia. Os seus ensinos, inseridos nos testamentos, são utilizados por Kardec como base de estudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Nas outras obras básicas, vez por outra, são mencionadas passagens e ensinos de Jesus. Então, para nós que aqui estamos e assumimos o título de espíritas, consideramos Jesus importante. Para os católicos apostólicos romanos, não há como ser diferente. A figura do Cristo faz parte da Santíssima Trindade, que é o mistério que existe dentro da Igreja. Jesus é o símbolo, é o modelo, é o guia e é o esteio daquela religião. Existem as religiões consideradas reformadas ou reformistas, as religiões luterana, as religiões que sucederam a João Calvino, a Martim Lutero, temos hoje os adventistas, a Congregação Cristã do Brasil, ou seja, religiões que surgiram de uma cisão, de uma ruptura com a Igreja Católica, lá pelos idos de 1600 e 1700, que hoje são consideradas as religiões reformadas. Jesus, para essas religiões, também tem um peso específico muito grande. Tudo bem? Agora, acontece que no mundo hoje existem outras religiões não cristãs. Por exemplo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo. Somando todas as outras religiões não cristãs, nós temos hoje, em número porcentual ou percentual da humanidade, mais de 60% da humanidade não é cristã. Mais de 60% da humanidade não é cristã. Pensem comigo. Só na China, hoje nós temos cerca de 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Tudo bem? Na China, a religião cristã representa hoje algo em torno de 200 milhões de pessoas. O restante dos chineses, ou eles são ateus, por orientação do Partido Político Comunista, e outros são budistas. Só na China. Na Índia, o país de Gandhi,
aonde temos algo também em torno de mais de 1 bilhão de pessoas. A religião cristã lá também tem uma participação ínfima, porque a maioria dos hindus ou é budista, ou segue as centenas de seitas hindus. No país que está ao lado da Índia, que é o Paquistão, a religião primordial hoje é o islamismo. Acompanhando o raciocínio, ainda hoje no mundo, somando as religiões não cristãs e aqueles que não têm religião, representa cerca de 60% da humanidade. Assim, então, vem o raciocínio. Qual a importância de Jesus nesse contexto mundial? Escorado principalmente na assertiva do Espírito da Verdade. É o Espírito mais perfeito enviado por Deus à Terra para servir de modelo e guia. Mas, hoje, esse modelo e guia só é compreendido ou seguido por menos da metade da população. Quem está com a razão? Onde está, então, a importância de Jesus no contexto geral da humanidade? A história comprova a existência desse homem chamado Jesus de Nazaré. É comprovado pelos fatos, pela confrontação das ideias, é comprovado que Jesus existiu. Buda é uma imagem ou uma personalidade não comprovada pela história. Não se comprova a existência de Buda. Porém, existindo ou não, ele é. A história comprova a existência de Maomé, o grande profeta. Como também a história comprova a existência de Leon Hippolyte Denisard Rivaio, que é... Escutei baixinho. Quem é esse homem? Allan Kardec? Não, ele não é Allan Kardec. Ele não é Allan Kardec. Ele é o professor Rivaio. Sintetizando tudo isso para complicar a cabeça de vocês. Tá? O cristianismo foi criado pelo Cristo? Não. Quem criou o cristianismo fomos nós homens. O budismo foi criado por Buda? Não. Fomos nós homens que identificamos a imagem. Mas o islamismo foi criado por Maomé, o grande profeta. A doutrina espírita foi criada por Allan Kardec? Foi criada por quem? Pelos espíritos. Ela não é fonte da cabeça, da ideia de uma pessoa. Acompanhe comigo o raciocínio. Se o cristianismo e as outras religiões que são sucedidos dele tiveram e ainda têm problemas na atualidade, só o tem porque à frente dela existe a imagem de uma pessoa. Da mesma maneira, no islamismo existe a imagem do profeta.
Mas, se Jesus é para ser o modelo e guia da humanidade, é o modelo construído por aquela imagem de um homem de cabelos compridos, de barba longa e de pele, ora apresentada clara ou escura? É esse modelo que temos que seguir? Não. Pois essa imagem de Jesus foi construída pelos homens. Então, o que é para ser seguido é o conceito, é a filosofia, é a ideologia. A doutrina espírita, que teve como principal articulador, coordenador e sintetizador dos ensinos dos espíritos, o professor Rivaio, Leon Hippolyte Denisard Rivaio, francês, professor de matemática, de álgebra, de literatura francesa, o homem que tem registro de nascimento, foi ele que norteou a compilação da informação que vinha do outro lado da vida. E quando ele percebe no ensino desses espíritos duas coisas primordiais. Primeiro, a importância da ideologia, da filosofia do Cristo. Paralelo à importância de que todo o universo de ensinamento que ele vislumbrou através da mediunidade, que esse universo não é de ninguém. E por não ser de ninguém, não poderia ter o nome de quem quer que seja, assinando esses ensinos. Por isso, então, ele, o homem, o professor Rivaio, casado com Amélie Boudet, que estudou no Instituto de Yverdon, na Suíça, com Pestalozzi, este cidadão recebe uma orientação de que em algum momento, em reencarnações passadas, fora ele um druida na Gália Antiga. Um druida nada mais era do que, entre aspas, um pajé lá da Europa. Então, ele, por compreender que nunca ninguém haveria de comprovar historicamente a existência do homem Allan Kardec, usa o codinome Allan Kardec para dar esteio e nome à doutrina espírita. Pois ele, o professor Rivaio, sabe que a ideologia, a filosofia espírita vem escorada na filosofia e na ideologia do Cristo. Dito isso, não há como descartar o fato de que todos os seres do nosso planeta, e nós somos assim, vamos e voltamos para a espiritualidade. Ou seja, vivemos as nossas existências, ora reencarnados na matéria, ora como espíritos desencarnados. E o processo da reencarnação, ela se dá além das fronteiras.
ela se dá em todo o mundo. E sim, a ideologia, a filosofia do Cristo, à luz da doutrina espírita, é o que irá transformar o nosso mundo para o mundo ideal que todo ser humano desse mundo quer viver. Mas como fazer hoje com que essa mensagem tenha acesso a todos os quadrantes do nosso planeta e que esse acesso propicie a compreensão das verdades do Espírito e a consequente vivência moral dos ensinos do Cristo? Como fazer isso se somos menos do que 1% dos cidadãos do mundo que seguem a ideologia espírita e a filosofia cristã? Estão acompanhando os números? 40% cristãos, nos inserimos nele. E 1% que hoje ainda vivem, seguem, trilham os caminhos da doutrina espírita. É muito pouco, não é? Como fazer com que esse 1% seja capaz de alcançar os 99% restantes? Quanto tempo haverá ainda para que 100% da humanidade esteja em condições de viver de tal maneira que a sua vivência seja escorada nos princípios éticos e morais do Cristo, escorado no ensino dos Espíritos? Como fazer? A resposta é uma só, através da reencarnação no primeiro momento. E através da multiplicação da informação espírita, a maior potência possível, para que alcance a razão das outras pessoas da maneira mais eficiente e competente possível. Estamos em pleno século XXI. Época em que a tecnologia nunca esteve tão avançada como está hoje. E época em que a comunicação não sofre mais barreiras. Mesmo nos países mais fechados, como a Coreia do Norte, ainda lá as informações chegam, mesmo que usando alguns subterfúgios. Os espíritos desencarnados agem intensamente, de maneira tal que esse projeto de ensino da alma aconteça com cada cidadão do mundo, a cada dia, através de dois mecanismos: da intuição e daquilo que acontece enquanto o corpo dorme e o espírito vai passear pela erraticidade. Eles estão fazendo esse trabalho. Sem contar ainda a preparação dos espíritos que estão reencarnando ou que irão reencarnar em todos os países, independente da religião que lá esteja ou exista, independente da cultura que lá exista, mas levando consigo conhecimentos inatos das coisas do espírito
e da ideologia e da filosofia do Cristo. Mas existe um outro trabalho, uma outra tarefa, que é extremamente importante, que é permitir o processo de comunicação entre os vivos na carne, que é permitir que a ideologia e a filosofia cristã espírita alcance o maior número possível de interlocutores. E como que se faz isso? Temos hoje, como é usual há mais de 150 anos, a chamada literatura espírita. Ali está uma biblioteca com as portas abertas. Só que, infelizmente, nessa época da modernidade, o ser humano está cansado de ler. Aliás, está preguiçoso na leitura. Porque reduzimos a comunicação a poucos caracteres. Reduzimos a comunicação a pequenos equipamentos que cabem na palma da mão. Então, a comunicação hoje, ela é dinâmica, ela é objetiva, ela é direcionada. A literatura é primordial para o aprendizado. Mas, infelizmente, a grande maioria da população sequer quer ler mais jornal. A grande maioria da população quer assistir os vídeos do YouTube, do Facebook, os pequenos vídeos do Instagram. A maioria da população quer receber a mensagem diluída, fracionada e objetiva. A literatura continua importante. Mas a grande tarefa de propiciar à humanidade a compreensão e a posterior aceitação e vivência da ideologia e da filosofia cristã e espírita somente terá sucesso ou tem sucesso através da comunicação velha e antiga do boca a boca. Através do velho método de dialogar, de falar sobre aquilo que cada um acredita. Tenho certeza que muitos de nós aqui, pelo menos uma vez na vida, num domingo pela manhã, foi acordado pelos testemunhas de Jeová, batendo a sua porta, pedindo para lhe expor a palavra do Cristo. É um trabalho que merece muito respeito e atenção, pois eles, os testemunhas de Jeová, têm como grande propósito do seu trabalho a divulgação da sua ideologia. E eles seguem isso, e vão à rua, e falam, e divulgam as suas revistas, os seus livros. Eles fazem sem receio. Os católicos hoje estão falando do catolicismo para todos. Os evangélicos estão falando da sua ideologia. Andam com a Bíblia sobre o braço. Em qualquer lugar estão testemunhando, falando, asseverando, citando a sua religião, a sua ideologia. Infelizmente, nós espíritas, parece que sofremos de uma vergonha imensurável de falar da doutrina. Nós sofremos de uma vergonha tamanha que nos impede de dar livro espírita de presente para o amigo que faz aniversário. Nós sofremos ainda de um orgulho exacerbado
acreditando que a doutrina é feita para poucos, e não é. O professor Rivaio, Leon Hippolyte Denisard Rivaio, compreendendo que a doutrina dos espíritos é do mundo todo, tornou-se ninguém e permitiu que surgisse um ícone chamado Allan Kardec, que a história não comprovará a existência, mas a história precisa de um nome, então que seja esse nome. Mas o professor Rivaio sabia, como sabe, porque ele ainda está pelo universo, que a doutrina dos espíritos um dia haverá de fazer parte de todas as religiões, segundo a resposta que é dada pelo Espírito da Verdade, lá no Livro dos Espíritos, quando ele questiona: a doutrina espírita um dia será a religião universal? A resposta é não, mas o seu conhecimento fará parte de todas as religiões. Imaginemos a religião católica, com toda a sua estrutura muito bem administrada, com toda a sua hierarquia muito bem respeitada, tendo no seu bojo a essência do ensino espírita. Dá para imaginar o islamismo tendo dentro dele também os conhecimentos do espírito? Na espiritualidade, segundo nos narram os escritores espirituais, os espíritos comungam e seguem do lado de lá as mesmas religiões que tinham do lado de cá. Lá existem budistas, católicos, evangélicos, espíritas, mas todos, por viverem na pátria espiritual, sabem que a sua religião é a religião também do espírito. Bezerra de Menezes várias vezes diz assim: nós espíritos espíritas, como a demonstrar que também há do lado de lá uma parcela de espíritos que se aliam à doutrina espírita. Começamos falando da importância do Cristo na história da humanidade e no atual contexto. Essa importância, ela vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Porque o que Jesus trouxe para a humanidade foi uma nova ideologia de vida. O que Jesus trouxe para nós foi um novo conceito existencial que se aplica a todo e qualquer cidadão do universo, que é sintetizado naquilo que é denominado a regra de ouro da humanidade. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Todos os ensinos de Jesus carregam consigo o amor fraternal, a prática do bem, sempre, a ética, a moral, a conduta reta. Os espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita asseveram a regra de ouro de Jesus. Mas complementa ainda mais essa regra, quando diz da necessidade do amor e da instrução. Quando diz o Espírito da Verdade: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo.
Nós, espíritas que somos, em número reduzido ante a grande extensão de religiões da Terra, nós temos o compromisso assumido com Cristo e com os espíritos desencarnados de sermos multiplicadores da mensagem espírita. Esse é o nosso grande compromisso. Porém, infelizmente, desde há muito tempo, as casas espíritas foram se transformando em locais de terapia, em locais de tratamento, aonde o chamado passe magnético ou fluidoterapia acaba tendo uma importância grandiosa para aqueles que buscam a casa de oração. Sendo que esquecemos que o grande trabalho da casa espírita é a libertação das consciências pela instrução espírita. Somente através do conhecimento é que cada um poderá buscar a sua autocura. Pois enquanto estivermos buscando a terapia de cura através de terceiros, esquecemos que nós é que temos que nos tratar. Assim, que possamos refletir na noite de hoje sobre o quanto nós estamos agindo na condição de multiplicadores da informação espírita. Diz Jesus que não é necessário, que não é possível lançar pérolas aos porcos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, mais de uma vez, o Espírito da Verdade vem e nos diz, principalmente lá na Missão dos Espíritas, ide e pregai. Falai das coisas da imortalidade aos materialistas. Falai àqueles que não querem ouvir. Ide e pregai. Esse deveria ser o lema de cada um de nós, espíritas que somos. E o ide e pregai é pregar a todos, a todo momento, aonde quer que estejamos. É claro, sem ser chato. Porque eu tenho amigos que, interpretando o ide e pregai, aonde estão, está distribuindo mensagenzinha de Emmanuel, mensagem de André Luiz, aonde está falando de reencarnação. Não é por aí. Sempre haverá uma maneira diferente de abordar o tema. Sempre haverá uma situação apropriada para se falar sobre as coisas dos espíritos. Lembrando que a melhor maneira de ensinar a doutrina espírita é vivenciá-la. Lembrando Paulo de Tarso, quase já ao fim da sua existência, quando diz: eis que de mim nada mais eu posso ou faço, pois já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E ele diz, devemos ser cartas vivas do Evangelho. Então nós devemos ser cartas vivas da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe.